Os Estados Unidos da América estão criando caso com os jogadores do Irã. Gente, eles retiveram o atacante depois do jogo, depois que empatou lá com a Nova Zelândia. E, gente, uma babaquice. Eu vou dar os detalhes pra você. Vem comigo. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos ao Brócoli Notícias e News. Eu sou comediante, também me formei em filosofia. Então, nesse canal, a gente procura pensar e rir quando dá. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. O que esse movimento MAGA e o Donald Trump soltaram nos Estados Unidos é um negócio impressionante. Eu nunca vi um racismo assim, uma xenofobia tão aberta. E aí, gente, estão lá enchendo o saco do Irã. Primeiro disseram que ia reservar 8% dos ingressos para os iranianos assistirem o Irã jogar. Não reservaram. Aí não deixaram o time do Irã ficar nos Estados Unidos. Eles estão em Tijuana, eles estão no México. E aí o cara joga, depois do jogo tem que voltar pro México. E foi nesse voltar pro México que deu merda, que é o que eu vou falar aqui pra vocês agora. Então vamos lá. Dupla do Irã é retida em aeroporto dos Estados Unidos após estreia na Copa do Mundo. A delegação do Irã enfrentou problemas para deixar os Estados Unidos após o empate por 2-2 com a Nova Zelândia pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo. A partida aconteceu na noite de ontem. O que aconteceu? O atacante Mehdi Taremi e o auxiliar Saeed Al-Rohei eu tô tentando, gente. Foram retidos no aeroporto de Los Angeles, segundo o comunicado da Federação Iraniana de Futebol. Os dois tiveram problema na chegada aos Estados Unidos para o jogo e, novamente, enfrentaram um atraso injustificado no portão de saída do aeroporto. A situação teria causado demora na saída do avião rumo a Tijuana, no México, onde a seleção está concentrada. A federação não explicou, porém, por quanto tempo eles foram retidos, nem detalhou como a questão foi resolvida. Até o fechamento desse texto, os Estados Unidos não tinham comentado o assunto, óbvio. Não vão falar nada, né? Quem também tem problemas a serem resolvidos é Mehdi Torabi. O atacante tinha visto para a entrada única nos Estados Unidos e agora precisa de uma nova autorização de entrada para os próximos jogos. A Federação Iraniana de Futebol afirmou que já iniciou o processo de pedido para o novo visto. Gente, que absurdo. Não, e assim, cara, é pau no cu dessa FIFA mesmo. Porque, cara, toda essa palhaçada pra fazer essa Copa nos Estados Unidos, e o Trump, gente, o Trump declarou guerra à Copa, porque ele fez um puta de um evento com o UFC no gramado da Casa Branca que, assim, ofuscou totalmente a Copa do Mundo. Então, até isso o Trump fez. Enfim. A saída imediata dos Estados Unidos gerou reclamações dos iranianos após o empate. A medida é uma imposição dos Estados Unidos. Nem nós sabemos por que vamos ter que sair e é realmente engraçado. O planejamento da nossa equipe é feito em um lugar, mas a decisão final é tomada em outro. Deveríamos ter vindo para Los Angeles 2 noites antes do jogo, mas não permitiram. Nosso plano era ficar aqui essa noite, descansar e voltar amanhã à tarde, mas mesmo assim não permitiram. E eu não sei o porquê. É por isso que digo que a seleção iraniana é talvez a mais oprimida da história da Copa do Mundo. Amir Galenoei, técnico do Irã. Certíssimo. Tá certíssimo, gente. Isso aqui é uma grande de uma palhaçada. Uma grande de uma palhaçada. Aí o capitão do Irã falou: o certo era dormirmos aqui, fazermos a recuperação amanhã. Temos que deixar o país agora. Isso não é bom pra gente, não é bom para o futebol. Numa Copa, você tem que se preparar bem. Há muito estresse. Não temos esse suporte. FIFA tem que nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Pois é. Mas você acha que a FIFA vai falar alguma coisa? FIFA tá de 4 pro Trump, meu amigo. Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi ao vestiário da seleção e fez um discurso após a partida. Ele ignorou os problemas enfrentados pelos iranianos e agradeceu a presença deles na Copa. Aí diz ele, né? Diz o Gianni Infantino aí. Hoje foi um jogo difícil e, com um pouco mais de sorte, vocês poderiam ter ganhado. Vocês mostraram para sua torcida, amigos, familiares e para todo mundo que vocês estão na Copa do Mundo. Vocês performaram e tem mais 2 jogos pela frente. Nesses 2 jogos, vocês farão todo mundo ficar orgulhoso de vocês. Né? Porque tá no mundo aqui das fadas, né? Aí ele disse: obrigado por estarem aqui. Eu sei pelo que vocês passaram, eu entendo. Mas vocês são mais fortes do que tudo. Vocês mandaram uma mensagem muito forte para o mundo inteiro. Hoje vocês uniram todo o estádio aqui e mostraram ao mundo uma grande mensagem. Palhaçada, né? Mais um capítulo. A ida do Irã para a Copa do Mundo foi conturbada. A seleção planejava se preparar em Tucson, no Arizona, mas a demora para a emissão de vistos e a insegurança em meio aos conflitos com os Estados Unidos no Oriente Médio mudaram os planos. Agora, a equipe fez base em Tijuana, no México, próximo à fronteira. Parte da diretoria não obteve vistos para entrar nos Estados Unidos. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, e o
assessor de imprensa da seleção são alguns dos barrados. Imagina, gente. O Irã volta a campo no domingo, às 16 horas de Brasília, quando enfrentar a Bélgica em Los Angeles. A seleção ainda terá o Egito em 27 de junho, às meia-noite, pela frente na última rodada da fase de grupos. O duelo ocorre em Seattle. Por isso que é meia-noite aqui, porque lá deve ser tipo umas 7 da noite lá. Os meus comentários aqui. O que a galera tá falando? Manuel Aguinaldo tá falando: o antes país das liberdades virou o país das perseguições, o país da total falta de liberdade, que retrocesso. Pois é, Sérgio. País de hipócritas, assassinos, Estados Unidos, e tem gente bem informada que considera o Trump Nobel da Paz. Gente, tô gostando desses comentários, hein? Aí o James aqui, não dá pra ver, porque tem que pagar agora pra ver. Mas tá aqui, ó, não moveu uma palha, não sei o quê. Tá, o pessoal revoltado, o pessoal tá revoltado. É isso, gente, é isso. Essa turma do Trump aí, gente, é voltar no tempo mesmo. É voltar no tempo. E não só isso, não só voltar no tempo e ter um pensamento atrasado, um pensamento já vencido, vamos dizer assim, é a falta de respeito também, sabe? Com a Copa. Entende? Tipo assim, cara, a Copa do Mundo é um negócio muito importante para muita gente, né? É um espetáculo nos países que gostam de futebol, que não é o caso dos Estados Unidos, é um momento muito importante, né? Um momento de festa. Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fica bandeira. Tô vendo aqui da bandeira do Brasil, aqui da minha janela. Eu acredito que não é bolsonarista, eu acredito que é Copa. E assim, é um momento, cara, que a gente valoriza muito, que a gente é muito importante mesmo pra gente, né? Pra gente e pra várias pessoas. Mas eles, gente, eles não se importam com essa galera da extrema direita, eles não têm, gente, amor, eles não têm respeito por absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. É uma cabeça absolutamente egocêntrica e atrás de dinheiro. A única coisa que importa é dinheiro. E poder, né? Dinheiro e poder. Eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. A gente está com o objetivo de chegar a 200 mil inscritos até antes da eleição, que começa para valer ali mesmo em agosto. Nós já passamos dos 170 mil. Muito obrigada a todo mundo. A gente vai chegar lá com a sua ajuda. Então, se inscreve aqui e manda esse canal para todo mundo. E se tiver o botãozinho hypar aí, hypa nós. Porque o algoritmo adora vídeo hypado. Houve também um caso de racismo com uma repórter nossa, brasileira. Então aqui, ó, vamos ver aqui o depoimento delas que o DCM trouxe. Ter virado matéria, mas não virou. São muitas questões diplomáticas nessa Copa do Mundo. Como você bem mencionou, tinha uma cota de 8% de ingressos que seriam destinados aos torcedores do Irã. Só que os Estados Unidos acabaram retomando esses ingressos, retomando esses 8% de ingressos. Com isso, a Federação Iraniana não pôde distribuir os ingressos aos seus torcedores, inclusive alguns já tinham viagem planejada para poder torcer para a seleção do Irã, mas com essa notícia não vão poder acompanhar, e até agora a FIFA não se manifestou sobre isso. A gente precisa lamentar, porque no meio de uma Copa do Mundo não poder torcer para a sua seleção é complicado, Ana. E você começou, né, Karine, falando da dificuldade do árbitro da Somália, né, que é um dos mais importantes da África, que foi barrado, apesar de ter visto válido para entrar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também estão sendo rigorosos com delegações de outras seleções. Exatamente. Inclusive, a gente tem algumas imagens de Senegal desembarcando nos Estados Unidos. Isso circulou pelas redes sociais, chamou a atenção do mundo inteiro, a forma que eles foram abordados, né? A forma que eles foram recebidos nos Estados Unidos. Esse rigor não está... Agora, pergunta se alguém da equipe da França, se alguém da equipe da, sei lá, da Suécia, se teve que passar por isso. Não teve. Acontecendo só com torcedores, como a gente tinha falado, né? A gente está vendo aí a imagem da chegada e esse vídeo que está sendo muito circulado, olha só, todos estão sendo revistados, gente, nessa chegada com detectores de metal ainda na pista do aeroporto. Isso é inconcebível, até mesmo os sapatos das pessoas foram checados. E a seleção do Uzbequistão também passou por isso na chegada aqui aos Estados Unidos, quando precisou enfrentar a Holanda num amistoso. Imagina, a Copa nem começou e a gente já está vendo esse tipo de imagem, as pessoas sendo abordadas dessa forma. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Ana, estou quebrando aqui o protocolo, mas acho importante a gente falar, está dentro da legalidade as pessoas serem abordadas para serem, claro, né, todas, ver se tem alguma coisa, por exemplo, levantar o cabelo, serem abordadas ali na hora da imigração e também na revista. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas pediram para eu levantar o meu cabelo, só que de uma forma um pouco ríspida, e eu fiquei sem ação. Mas consegui entender no final de tudo e levantei o cabelo aqui, porque muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aqui aos Estados Unidos. Mas foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por aqui. Gente, é um negócio assim, esses brancos
esse tipo de branco, porque tem vários tipos de branco, né? Tem. Esse tipo de branco, que é esse protestante, tô falando protestante, religião, né, bem amplo sentido, né, protestante em geral com as suas denominações, vamos dizer assim, evangélico, neopentecostal, etc, né, tanto faz. Esse tipo de branco que é da teologia do domínio, que eles acham que eles são melhores e que eles têm que dominar o mundo é deles. Deus deu o mundo para eles dominarem. É por isso, gente, que eles não tinham problema nenhum em escravizar os outros. Basta ser diferente deles, basta não parecer com eles. E eles estão trazendo com força esse pensamento de novo. Essa galera nunca se conformou de ter que pagar um salário pro funcionário, gente. Eles querem escravo. E, gente, com essa questão também de raça, eles mantêm os pobres divididos para poder não lutar contra eles, né? Então, o que eles fazem? Porque, assim, o branco pobre, nos Estados Unidos, ele é, pelo menos eu não sou preto. Entendeu? Mas a galera tá abrindo o olho. Eu tô vendo que depois desse desastre que tá sendo o governo Trump, eu vejo a galera abrindo um pouco mais o olho nos Estados Unidos. Eu vejo alguns brancos já, assim, que eles chamam de white trash, né? Que são os brancos pobres. Meio que falando assim, ó, essa galera não tá do nosso lado, não. Quem tá do nosso lado é o meu vizinho preto aqui. Entendeu? Então eles vendem, eles seduzem essa galera assim. E aí fica metade dos pobres não se junta com a outra metade, por questão de raça. E o que é muito curioso, gente, se você for para os Estados Unidos, eu tive o desprazer de morar lá há 5 anos, não tem cultura. Esses brancos, esse tipo de branco, eles não têm cultura. Eles não têm cultura. O que é cultura? Cultura é quando, fala bem grosso modo aqui, cultura é quando um povo cria uma culinária, cria um tipo de pintura, cria um tipo de arquitetura, né? Eles não têm isso. Toda a arte que você vê nos Estados Unidos veio ou dos pretos ou dos latinos. Os brancos até se apropriaram, como rock and roll, por exemplo. Mas não vieram deles, eles não têm cultura, gente. A cultura desse povo é dinheiro e poder. É só isso que eles querem. Poder para poder pisar nos outros. Essa é a obsessão dessa galera. É um povo muito, muito escroto. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer.